Em Provérbios 19:20 fala assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possa ser sábio. É ouvir conselhos e receber instrução, para que possa ser sábio, para que possa se tornar sábio. E o nosso destino, ele é composto pela soma de todas as nossas decisões. As decisões a gente faz baseado em conselhos, baseado na nossa intuição. Presta atenção. E aí, galera, beleza? 113º dia da nossa série Renovando a Nossa Essência. O tema de hoje é conselhos. Está em 1 Reis 12. Aqui é a história de Roboão. Roboão, filho do homem mais sábio que existiu na face da terra já, o rei Salomão. É a conclusão do fim da história de Salomão. Vamos ler? E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido na presença do rei Salomão, onde habitava, de onde mandaram chamar. Aqui Jeroboão estava no Egito porque ele tinha fugido das mãos de Salomão, porque Salomão queria matá-lo. Ele trouxe a profecia de que o reino de Salomão seria dividido em 12, porque Salomão desagradou a Deus. Salomão, no fim da sua vida, ele se deixou levar pelas mulheres dele. Primeiro ele quebrou um princípio para seguir outro. Um dos princípios que Salomão seguia era de ser pacificador. Então, quando ele assumiu o reinado, para evitar conflitos, para evitar guerras, ele fez alianças. Ele fez várias alianças. Ele se casou com a filha do faraó. Ele foi se casando com várias mulheres estrangeiras. O que era aconselhável, o que é aconselhável que não se faça, que você não tenha julgo desigual, que você não se relacione com pessoas que pensam diferente, que tenham fé diferente de você. E Salomão ele quebrou um princípio, o principal princípio, que é amar a Deus, que é colocar Deus acima de todas as coisas, que é entregar tudo para Deus, para cumprir outro princípio de ser pacificador. Só que o princípio de ser pacificador, ele não é uma regra, é um conselho. Da mesma forma que não é bom que você se junte com pessoas de julgo desigual, com pessoas de pensamento diferente, que você pode acabar sendo moldado e mudado por essa pessoa, em vez de você mudar a mesma, dependendo de como é esse grau de relacionamento. Ele amava essas mulheres e, por amar tanto essas mulheres estrangeiras, ele começou a adorar os deuses dela. E por causa disso, o fim de Salomão não foi bem. Em Eclesiastes fala que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então é muito melhor a gente guardar nossa fé, a gente viver integramente, para chegar no fim bem, chegar no fim como o apóstolo Paulo, que ele lutou o bom combate e se manteve firme. O fim das coisas é melhor do que o começo. Então Jeroboão fica sabendo que Salomão morreu, que ele já pode voltar, e que eles vão coroar Roboão rei. Ele volta. Veio com toda a congregação de Israel e falaram a Roboão dizendo: teu pai fez nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai, e o seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. Ele fala para mudar as coisas que Salomão fez, que eles iam servir Roboão, e ele disse-lhes: parte por mais 3 dias, depois retornai a mim. E o povo partiu. E o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão, e o seu pai enquanto vivia, e disse: como vós me aconselhais para que eu possa responder a essas pessoas? E eles lhe falaram, dizendo: se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los, e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Ele foi pedir o conselho aqui do pessoal mais velho, do pessoal que já tinha vivido, que já tinha experiência, que tinha autoridade nesses assuntos, já tinham passado por isso. A autoridade é sobre batalhas vencidas. A autoridade e sabedoria é tudo sobre batalhas vencidas. Eu vi, vivi e venci. Então, ele foi perguntar para eles, foi se aconselhar com eles, o que é o mais prudente.
E eles falaram que se ele fosse um bom servo, aqui tem um código tremendo. Como que um rei vai ser um servo? E esse é um outro princípio de você servir, de você ser mordomo. Uma das premissas para você ser um bom líder, para você viver bem, para você liderar as pessoas, é você servir, é você ajudar muito mais do que receber. A vida é sobre pessoas e viver e ter relacionamentos é isso, é você ajudar muito mais, é você esquecer o seu próprio eu, é você parar de ficar pensando no seu eu e ajudar as pessoas. Você não precisa ficar se autoafirmando, você já se conhece, você já sabe quem é você já sabe que você é amado de Deus, não precisa você ficar buscando mais coisas por você. Quem te dá, quem te deu e quem te dá é Deus. Ele já te deu e Ele olha todas as coisas. Não precisa homem olhar o que você está fazendo. Ele vê o seu coração e Ele se agrada quando você serve, quando você ama. Por mais que as pessoas olham de fora, acham você bobo, acham que você está sendo usado, é Deus que está vendo. E Ele é o juiz, e Ele sabe todas as coisas, e Ele te recompensará. Continuando, então Roboão abandonou o conselho dos velhos, o qual eles tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele, e que estavam de pé diante dele, e disse-lhes: Que conselho vós dais para que nós possamos responder a este povo, que falou comigo dizendo: Alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: Assim falarás a essas pessoas que falaram contigo dizendo: O teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim tu dirás a eles: O meu dedo mínimo, o meu dedo mindinho, será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como o meu pai vos carregou com jugo pesado, eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Retornai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero, e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado, e falou todas essas coisas. Então, depois deles conversarem, Roboão fala que não vai aliviar o peso, que vai colocar mais carga, que vai colocar mais peso sobre eles. Eles se juntam e aí é dividido o reino. E aí cumpre-se a profecia de Deus. E o rei Roboão, por ter sido insensato, por não ter sido sábio, por não ter ouvido os conselhos certos, ele tem o reinado dividido, o que era para ser tudo dele, tudo que o rei Davi conquistou e passou para Salomão. Só que Salomão quebrou o princípio e, inclusive, quando Salomão ele começa a adorar os outros deuses, Deus fica tão furioso que vem para matá-lo. Só não mata Salomão porque ele se lembra da promessa que ele fez para Davi, que ele abençoaria os herdeiros dele, que ele traria bênçãos para os filhos de Davi, porque Davi foi a vida toda segundo o coração de Deus, amava a Deus. E Davi não era um homem pacificador, Davi era um homem de guerra. Só que ele não entrava em todas as guerras, ele sabia em qual guerra ele deveria entrar. Ele só guerreava, ele só batalhava as guerras que eram dele. E Salomão optou por não guerrear nenhuma, ser pacificador, mas quebrou o principal princípio, que é amar a Deus. Roboão, ele, em vez de ouvir os conselhos, que é o que a gente precisa ouvir, os conselhos e com quem a gente anda. As pessoas com quem a gente anda, com quem a gente se associa, elas são determinantes para o rumo da nossa história, para o rumo do nosso destino. Porque a gente escuta conselhos, a gente pega exemplos de vida, a gente se espelha, a gente se molda nessas pessoas. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado, escolha muito bem com quem você anda e veja o conselho de quem você pega. Roboão, ele poderia ter pego o conselho de homens sábios, homens mais velhos, homens com autoridade no assunto, que já vieram desde o avô dele, do rei Davi, para o pai dele, Salomão, e ele escolhe escutar os amigos de infância dele. Não é porque você cresceu com uma pessoa
Você fala, ah, é meu amigo de infância, ah, é meu irmão. Já porque você cresceu com essa pessoa, que você tem que ficar com ela eternamente. Você teve um momento, ele passou, e essa pessoa ela vai continuar com você ou não se ela estiver na mesma sintonia que você, estiver na mesma frequência. Se essa pessoa tiver um desvio de caráter, de princípios, se ela começar a quebrar princípios, começar a ser desonesta, só porque ela cresceu com você, só porque é seu amigo, você vai entrar nessa também? Cuidado, escolha muito bem, beleza? Essa foi a mensagem de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.